este vídeo. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus e vamos para o capítulo 19 do Evangelho de João. Mas antes eu tenho um convite para fazer para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades. Curta o vídeo, porque dessa forma o YouTube espalha esse vídeo para mais pessoas conhecerem a respeito da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 19 e lembrando você que esses vídeos, essa série de vídeos, do estudo da palavra de Deus tem como finalidade, como objetivo, lermos junto a palavra de Deus, aprendermos juntos cada vez mais a respeito do que a palavra de Deus tem a nos dizer, ok? Então vamos lá para o capítulo 19 do Evangelho de João. Diz assim: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Olha só que situação humilhante. Pilatos, ele manda açoitar Jesus e os soldados, eles tiram sarro, zombam de Jesus, fazendo ali uma coroa de espinhos e colocando na cabeça de Jesus essa coroa de espinhos, E o texto continua dizendo: também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então, além da morte de Jesus, além de todo o sofrimento da cruz, as pessoas zombavam de Jesus, as pessoas batiam em Jesus, os soldados batiam em Jesus. E o verso 4, Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Pilatos, ele tentou encontrar alguma acusação a respeito de Jesus, tentou de diversas formas, diversas maneiras encontrar algo para poder acusar a Jesus, mas ele não conseguiu encontrar absolutamente nada. E o verso 5, então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. É interessante a gente ver esse relato bíblico, porque Jesus não havia feito mal para as pessoas, Jesus havia feito apenas o bem. Jesus ajudou as pessoas, Jesus curou as pessoas e as pessoas tinham ódio de Cristo e gritavam: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Pilatos tentou de alguma forma, de alguma maneira, não se responsabilizar pela condenação de Cristo, mas a ordem foi dele, ele era o responsável por isso. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então a gente percebe aqui que Pilatos, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia que Jesus era inocente, ele sabia que Jesus não deveria ser crucificado, ele sabia a decisão correta que deveria tomar, mas influenciado pela multidão, influenciado pelas pessoas, influenciado por sua posição política, pelo poder que tinha em suas mãos, ele não fez o que era certo, o que era correto. E essa é a realidade hoje de muitas pessoas. Sabem o que é certo, sabem o que é correto, o que deve fazer, mas muitas vezes não fazem o que é certo porque estão preocupadas com sua posição, estão preocupadas com o poder que têm. E aqui fica uma lição importante para nós. Nós devemos sempre fazer o que é certo, o que é correto diante de Deus, não diante das pessoas, não diante daquilo que as pessoas querem, daquilo que as pessoas pensam. Correto tem que ser feito de acordo e conformidade com a vontade de Deus. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então as pessoas estavam enfurecidas, as pessoas estavam com ódio, com raiva e queriam crucificar a Cristo. E estavam de alguma forma pressionando Pilatos para que Pilatos condenasse Jesus à morte. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus:
Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Então Jesus, ele mesmo, saiu carregando a sua própria cruz. Sobre os seus ombros estava uma cruz pesada de madeira, que ele seria crucificado. E o verso 18: Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. É interessante a gente observar aqui que Jesus ele foi crucificado ao lado de dois criminosos, conforme a Bíblia diz, conforme a Bíblia menciona. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu, para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Nós podemos ver aqui o sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, como ele foi humilhado pelas pessoas. E às vezes as pessoas pensam e imaginam que a morte de Jesus foi algo simples, foi algo fácil. Jesus ele sofreu por amor a cada um de nós, para que o preço do pecado pudesse ser pago, para que nós pudéssemos ter hoje a oportunidade de ter a vida eterna, de escolher Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus morreu por amor a cada pessoa e hoje Jesus espera a nossa resposta,
a nossa decisão? Onde está o nosso coração? Será que temos aceitado o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor? O desejo de Jesus é que você o aceite, que você coloque a sua vida nas mãos dele, que você dependa dele cada dia mais, porque ele morreu para nos salvar. Espero que esse vídeo tenha abençoado você e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!